Olá, neste dia 10 de maio estaremos celebrando o sexto domingo da Páscoa, é também o dia das mães. Lembremos com carinho das nossas mães que estão participando da comunidade, que estão na ativa, e lembremos também de todas as mães falecidas que intercedam por cada um de nós, mãe que é um grande exemplo de amor e de dar a vida, um exemplo semelhante ao que Jesus fez por nós também. Deu a vida por amor, deu a vida para que nós tivéssemos vida. A primeira leitura desse dia, do dia 10, é Atos 8, 5 a 8, 14 a 17, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vemos aqui a pregação de Filipe que depois que teve o apedrejamento de Estevão, toda uma situação de perseguição dos primeiros cristãos, ele saiu, desceu a uma cidade da Samaria, fugindo, para poder, mesmo fugindo, saindo, anunciar o Evangelho na onde eles estavam, anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado. E ali naquela cidade da Samaria, ele anunciou, ele catequizou, muita gente se converteu e ele batizou muitas pessoas. E a notícia se espalhou do número de cristãos que estava crescendo ali naquela região da Samaria, e os apóstolos enviaram lá, então, Pedro e João. Do jeito que o bispo vem em cada paróquia para poder fazer a crisma, para mais fortemente invocar o Espírito Santo, crismar e confirmar os batizados na fé, assim também Pedro e João foram para lá, para aquela região da Samaria, e lá invocaram o Espírito Santo sobre aquelas pessoas que já tinham recebido o batismo, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus ali naquela região. Então a igreja que começa aqui com o anúncio, com o querigma, o anúncio da morte e ressurreição de Jesus, feita por Filipe, confirmada pelos apóstolos Pedro e João, e que continua até hoje. Em cada paróquia, os padres, os catequistas vão anunciando o Evangelho, vão celebrando a Eucaristia, o bispo vem de vez em quando confirmando todos na fé, ali em cada paróquia, em cada comunidade. É a igreja que continua há 2000 anos anunciando o nome de Jesus. E o salmo desse final de semana é o Salmo 65, 66. Diz assim o refrão: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação, dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme
e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, Ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Então, olha que maravilha, né? Com certeza Filipe estava anunciando esse amor de Deus que agora foi manifestado em Jesus Cristo. Não rejeitou minha oração e nem meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Apesar das nossas falhas, fraquezas, Deus continua nos amando, continua nos perdoando, nos dando uma nova chance, porque o amor de Deus é maior até do que o amor de mãe. Então, que coisa mais linda, né? Então, esse é o salmo que nós temos nesse dia 10. E a segunda leitura, nesse dia 10, nesse domingo que também a gente lembra o Dia das Mães, o sexto domingo da Páscoa, a segunda leitura é leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, de 15 a 18. Diz assim: Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo e estais sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu, uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, aqui nessa segunda leitura da primeira carta de Pedro, me chama bastante atenção. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vô-la pedir. Então, a nossa esperança é Cristo. Às vezes as pessoas veem a gente sorrindo, veem a gente feliz e pensam, mas você não tem problema, você não tem cruz, você não tem dificuldade. Então tem que perceber que nós, mesmo com as nossas cruzes, com os nossos desafios, com as nossas dificuldades, aquela pessoa que tem esperança em Cristo, aquela pessoa que tem esperança em Deus, não deixa a cruz derrubar, não para na morte. Mesmo com cruzes e desafios, a gente ergue a cabeça e continua caminhando, porque a nossa esperança é Cristo morto e ressuscitado. E aí a gente pensa, se Cristo caiu, levantou, morreu, ressuscitou, eu também vou vencer. E aí a gente reza pedindo forças a Deus, invoca o Espírito Santo e Ele vem ao nosso encontro. A gente recebe a Eucaristia, então fortalece a nossa vida, a nossa fé. E a gente também escuta a palavra de Deus e tem fé nessa palavra, crê nessa palavra. O Senhor falou que estará conosco todos os dias até o fim do mundo. E é isso que nos sustenta. Então nós temos que estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. A razão da nossa esperança, nós somos pessoas de fé. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no que Ele falou, que estaria conosco, que enviaria o Espírito Santo, que não nos deixaria sozinhos, e nós cremos. E essa fé nos sustenta para a gente se levantar a cada queda, a cada dia, a cada semana, nós vamos caminhando em direção a Ele. Então, cada um de nós estejamos sempre prontos a dar a razão da nossa esperança, essa esperança que é Jesus Cristo. E quando eu falo disso, eu lembro sempre da minha própria mãe, que toda vez que a gente estava meio para baixo, muitas vezes ia do seminário para casa, passava o final de semana ou férias, ia visitar, e ela sempre, se a gente estivesse meio triste, desanimado, olha para frente, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, olha para frente, Deus está com a gente, Deus está sempre junto.
E a gente vê tantas mães, tantos pais também que dão força para os seus filhos. O filho às vezes está meio para baixo, está meio desanimado, uma dificuldade é outra, na escola, na faculdade, às vezes num relacionamento, e a mãe está ali com aquele amor e aí dizendo: filho, você vai vencer, filha, você vai dar a volta por cima. Então esse carinho de mãe que é muito parecido com o carinho de Deus, com o amor de Deus, que dá sempre uma força para o seu filho, para a sua filha, para aquele que acredita. E depois nós temos aqui o evangelho desse final de semana, do Dia das Mães, final de semana do dia 10 de maio. O evangelho é de João 14, de 15 a 21, e diz o seguinte: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então chama a nossa atenção aqui o próprio Jesus, que diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Significa que o amor cristão não é um amor só de boca. Eu te amo daqui, eu te amo de lá. Na primeira dificuldade, não te conheço, não te vi, não sei quem é, não é? Então o amor cristão é aquele amor que vai fazendo com que a gente transforme a própria vida. Um amor que é colocado em prática, um amor que faz com que nós possamos dar a vida, que nós nos envolvamos em atitudes de caridade, em ajuda ao nosso próximo, em ajuda a projetos que geram vida. Na nossa diocese aqui de Mogi das Cruzes, nesse final de semana, também segundo final de semana, a gente lembra sempre a partilha do dízimo. Então, investir na comunidade por amor, investir na catequese, investir no sustento da sua comunidade, da sua paróquia, por amor, porque a gente ama o projeto de Jesus, entende que a igreja é um projeto de Jesus que está no meio do mundo. Então, que nós possamos nos transformar e ajudar a fazer aquilo que for possível. Às vezes parece pouco, uma sementinha que a gente planta ali e de repente aquela sementinha brota. Ainda há pouco eu passei na escola anunciando as festividades do Divino Espírito Santo, falando e pedindo a Deus força para cada aluno, para cada professor, para a direção, para os funcionários, né? A gente via ali o número pequeno até de alunos que participavam ali daquele momento, mas ao mesmo tempo, e alguns eram paroquianos nossos, né? Os da nossa crisma, ou que participam da comunidade, e eu dizia para eles: olha, aqui dentro é o lugar de vocês mostrarem que amam a Deus, que vocês conhecem os mandamentos. É aqui o lugar de vocês testemunharem com a própria vida. Às vezes não é nem com a palavra para falar, mas às vezes é com a própria vida, com as suas atitudes. E aí as jovens estavam dizendo: mas aqui é muito difícil. Claro que o meio do mundo é muito difícil, né? O mundo tem muitas vezes outros interesses, mas é justamente a gente que optou por Jesus, que ama o seu projeto, é tentar convencer o outro com o nosso testemunho de vida, defendendo sempre a nossa vida, mostrando que nós temos um sentido para a nossa vida, e o nosso sentido é o amor. A base de tudo é o amor que vence o ódio, o amor que constrói a paz que é fruto de justiça,
o amor semelhante ao amor de mãe, que eu acho sempre maravilhoso. Muitas vezes visitando cadeias, visitando presos, eu vi quem que sempre estava lá, mesmo que o filho errou, mesmo que teve tanta dificuldade, quem estava lá sempre era a mãe, porque ela ama, mesmo que houve a falha do filho, acredita que o filho vai se converter, vai mudar, vai melhorar, né? Por mais difícil que seja a situação. Normalmente também os filhos em separação, em momentos difíceis na vida conjugal, a mãe fica com a mãe, está mais próximo da mãe, normalmente é. Então o amor da mãe é muito parecido com o amor de Deus. Então que como Maria, que deu a sua vida e o Senhor fez maravilhas na vida dela, nós também possamos amar a Jesus, possamos pôr em prática os mandamentos que Ele nos ensinou, colocar em prática o amor, sair da teoria e possamos amar de verdade em todos os lugares onde nós frequentamos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.